Então, estamos aqui para mais uma palestra público-doutrinária da Associação Espírita Emissário de Jesus e convidamos para hoje o nosso querido irmão Carlos Roberto, né, que é lá da Casa dos Espíritas de Pernambuco, está aí preparadíssimo, está afiadíssimo aí para o trabalho e certamente o nosso querido irmão nos deixará grandes lições com o seu trabalho de hoje, tá? Que é um tema muito conteúdo. O poder da fé e da esperança, tá? Então vamos passar logo para a nossa prece inicial, que eu não quero tomar muito tempo do nosso irmão, e certamente ele tem o trabalho dele cronometrado. Então vamos fazer a nossa prece inicial e passar a palavra aí ao nosso querido, dileto irmão, que seja bem-vindo, que receba um abraço virtual apertado quebra-costela, né? Dos emissários de Jesus e todos os simpatizantes, tem irmãos de outras casas que também participam dos nossos trabalhos, tá? E a gente dá, então, as boas-vindas a todos, um abraço a todos aí, tá? Que a gente recebe muito carinho, né, das pessoas, mesmo virtualmente, a gente vê que as pessoas estão junto com a gente, tá? Então, vou pedir a todos que estão participando, aqueles que quiserem, né, para a gente fechar nossos olhinhos, se concentrar para a nossa oração, para a nossa prece inicial. Tá? Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nesse momento, a espiritualidade amiga, ao mentor espiritual da nossa casa, José de Anchieta, com a sua equipe espiritual, que sempre está a nos amparar, nos intuir, e trabalha diuturnamente pela Associação Espírita Emissário de Jesus. Pedimos que todos nós sejamos abençoados nesse momento, que a mão do nosso Mestre repouse em nossas cabeças, nos abençoando com muita fé, que a nossa fé seja fortalecida e que a gente não perca a esperança, né? Para parafrasear o tema de hoje, da palestra do nosso irmão, que ele seja intuído para esse trabalho, que certamente será de muito conteúdo e de muito aproveitamento para todos nós. Pedimos, Senhor, que sempre esteja a nos abençoar, nos proteger, nos amparar e derrame as tuas bênçãos restauradoras, os teus bálsamos sobre todos nós necessitados, encarnados e desencarnados neste momento. Pela tua graça e pela tua misericórdia, pedimos a permissão para iniciar esse trabalho e declaramos por iniciado o trabalho público doutrinário na noite de hoje. Muita paz para todos. Passamos então a palavra ao nosso querido irmão. Fique à vontade aí para fazer seu trabalho e trazer para nós essas lições. Muita paz. Meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez é um motivo de alegria, de satisfação, estarmos todos reunidos nessa família espiritual. Sempre que recebemos um tema, nós começamos a pensar qual a melhor maneira, a melhor forma de colocar a mensagem. O poder da fé, o poder da esperança. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Kardec, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças tornam o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Na realidade, nós estamos passando por momentos de turbulência. Mas será que nós estamos sozinhos, abandonados? Claro que não. A espiritualidade, ela está sempre disposta a nos ajudar, a nos acompanhar, principalmente nas nossas orações. Um determinado dia eu fui ao Hospital do Câncer, lá em Santa Amaro.
sempre com muito cuidado, porque eu, quando faço uma visita, primeiro eu procuro ver como está o paciente, se eu posso ter acesso. E fazendo uma visita em um dos leitos, tinha um senhor, e eu entrei lá e conversando, disse: senhor, como é que vai? Tudo bem? Aí ele me disse: eu estou aqui, vim para aqui porque eu estava em casa, fui desligar o contador da energia, quando eu subi, senti uma dor no joelho. Quando eu voltei, quando eu saí, aquela dor continuou. E eu observei que do lado do meu joelho estava saindo um caroço. E saiu esse primeiro caroço, depois saiu outro, e eu fui ao médico fazer uma consulta. Chegando lá, o médico me disse que eu precisava fazer alguns exames, e após o resultado desses exames, fui encaminhado para o Hospital do Câncer. Mas conversando com ele, ele dizia: eu tenho fé que eu vou ficar curado, eu tenho fé em Deus, fé em Jesus, que eu vou superar tudo isso, porque eu não estou sentindo nada. Mas eu tenho certeza que conseguirei vencer isso. Mas o que é que acontece com todos nós? Como está a nossa fé? Será que nós acreditamos de verdade? Porque eu tenho um amigo mesmo, que uma vez ele disse a mim: eu tenho medo de ter fé. Mas por que você tem medo de ter fé? Porque pode não acontecer as coisas que eu espero. Então não existem trocas. A fé pode ser um merecimento. A fé do homem de bem é diferente da fé do homem mau. E todos nós precisamos nos reformar com base nas obras de Carlos Bacelli. Reforma íntima. Claro que não é fácil, porque nós estamos passando aqui uma fase. E muitas vezes nós embutimos dentro de si angústia, tristezas, revoltas, ódios, esquecendo que essas energias e essas vibrações negativas atraem influências de baixo calão, porque a espiritualidade vive no espaço, os espíritos convivem 24 horas com as nossas vidas, principalmente quando nós dormimos. Que quando nós dormimos, o nosso espírito se desloca. E dependendo do que pensamos, do que fazemos, do que agimos, do nosso bem, da nossa bondade, nós seremos levados aos melhores planos espirituais. Então, precisamos enfrentar as montanhas da vida, que são a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, porque existem muitas dúvidas. Às vezes, nós só acreditamos no que vemos. Um determinado dia, eu estava fazendo a campanha de Natal dos pobres da Casa dos Espíritas. E fui visitar o shopping. Sempre que eu faço esse trabalho, eu levo fotos, levo o telefone das pessoas, porque existe, às vezes, muito vigarismo, muita gente lesada, muita falsidade, muitas mentiras. E eu já faço assim, as pessoas me conhecem. E eu, numa dessas vezes que cheguei visitando uma loja de calçados, eu sempre levo uma mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier. Mensagem de consolo, mensagem de conforto, para levantar o nosso ânimo.
E quando eu entrei em uma dessas lojas, explicando que era uma campanha, que cada um dava aquilo que seu coração mandasse, que não eram essas campanhas de milhões, de milhares, de dê o que o seu coração mandar. Aí peguei a mensagem, fui entregar ao responsável pela loja, o filho do dono da loja. Aí ele disse para mim, eu não quero não, porque eu não acredito em nada. Aí eu disse, em nada como? Eu não acredito em Deus. Aí eu disse, eu respeito o seu ponto de vista. A minha missão não é lhe convencer, não é lhe converter, porque tem pessoas que não acreditam, mas fazem o bem. Tem pessoas que não acreditam, mas fazem a caridade. É verdade. Não são hipócritas. E a hipocrisia, muitas vezes, trai os nossos princípios, porque a doutrina espírita, ela não admite mais ou menos. Ou você é ou não é. Claro que nós não vamos mudar da água para o vinho e nem num passo de mágica, porque todos nós temos defeitos. E nós estamos aqui passando uma fase. E essas escolas da vida, as dificuldades, as decepções, elas existem para o nosso amadurecimento espiritual. E como é que eu vou conseguir adquirir isso? É fácil sair do peso da angústia, do peso da depressão, da melancolia. Não é. É uma luta, é uma guerra positiva que nós temos que travar dentro de nós próprios. Daí eu encontro muitas pessoas felizes que venceram as barreiras das decepções, da tristeza, das angústias. E essas pessoas fizeram o que para conquistar isso? Fé, oração, preces, esperança dentro de si. Determinado dia eu estava na casa dos espíritas, no atendimento fraterno. Aí chegou uma senhora, médica, trabalhou muito tempo no Hospital da Restauração, fazia clínica geral, ela é clínica, e ela chegou, sentou na sala, eu deixei ela bem à vontade, e ela começou a chorar. Chorava demais. Eu digo, tenha calma, tenha paciência. O que foi que aconteceu? Eu estou sofrendo muito porque agora à tarde eu levei minha filha para a neurologista. Minha filha tem 12 anos. A neurologista disse que ela está com um tumor no cérebro. Nossa Senhora. Eu sou louco por minha filha. Imagina. Eu não aceito. Eu não me conformo. Fora isso, as minhas experiências dentro do Hospital da Restauração, vendo aqueles sofrimentos, vendo aquelas pessoas deitadas ao relento, nas macas, e isso me entristece. Eu digo, olha, primeiramente, nós não podemos perder a fé, porque foi constatado que sua filha tem um tumor no cérebro. Não, a médica disse a mim que achava. E vamos fazer amanhã cedo uma tomografia com contraste para ver se realmente é um tumor. Aí eu disse, olha, muita coisa pode acontecer. Tem coisas na vida que nós temos que entregar nas mãos de Deus. Porque nós temos os nossos projetos de vida. Quantas coisas foram de encontro ao que nós projetamos? Quantas decepções marcaram as nossas vidas quando nós projetamos, desde criança, os nossos objetivos e planejamentos? Eu fiz um planejamento quando eu era jovem, tinha meus 14, 15 anos. Meu plano era morar nos Estados Unidos, em Illinois. Meu irmão já estava lá e eu estava preparando, estudando inglês, mas não fui. Uma doença me pegou de surpresa. Adquiri um tumor na coluna.
Isso me levou para o Hospital Neuro da Caxangá, me trazendo meningite, infecção renal, parada cardíaca e desengano médico. Nossa. Mas digo a vocês, eu nunca desisti de orar e de confiar. Porque uma coisa eu digo com toda honestidade a todos que estão ouvindo. Deus existe, todos sabem, a fé existe e a espiritualidade sempre querendo nos ajudar através dos nossos guias e amigos espirituais. Mas os nossos pensamentos, os nossos desequilíbrios, muitas vezes afastam essa ligação espiritual. Daí há uma diferenciação da fé. Uns com mais fé, outros com menos fé e outros com nenhuma fé. Por isso que na hora dos passes, eu já ouvi pessoas dizerem, quando eu entro para tomar passe, que faço minhas orações, eu sinto uma paz, eu sinto um equilíbrio, eu sinto um reencontro. E já encontrei outras pessoas dizerem, dá uma vontade de correr, eu não me sinto bem. Principalmente pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que muitas vezes estão indo pela primeira vez e querem soluções mágicas e rápidas. E as soluções, às vezes, elas não chegam rápidas porque existe a lei de merecimento. Exatamente. Mas talvez você que está do outro lado pode dizer assim, mas esse cidadão, ele fala bem, fala as coisas bem. Será que ele também não tem problemas nem dificuldades? Porque nós achamos que é muito fácil dar conselho aos outros, mas nós temos uma responsabilidade incalculável, porque nós respondemos pelos atos, pelas nossas atitudes, baseadas nas nossas consciências. Então não pense que ninguém vai ver, ninguém vai saber, se eu fizer algo errado, ninguém viu. Puro engano. Quanto mais trabalhamos em prol do bem, quanto mais trabalhamos em prol da solidariedade e vamos alimentando o grau de bondade dentro do nosso coração, mais aumenta as nossas energias positivas e espirituais e aumenta a nossa ligação com os planos espirituais da bondade, onde os nossos guias, os nossos amigos espirituais, com a permissão de Deus, se aproximam para nos ajudar. Daí a importância da mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de costumes. Será que temos que esperar pela dor, pelas provas duras e cruéis? Quantas pessoas, quantos amigos, quantas amigas, quantos velórios eu visitei. E nessas visitas de amigos e amigas, quanto sofrimento eu encontrei nos hospitais. Eu fui visitar um amigo no hospital português, que ele tinha sido conselheiro de um time de futebol daqui. Eu não vou dizer qual, para não ter um partido. Mas ele foi conselheiro de um time aqui, e ele dizendo a mim, eu encontrei no hospital português com um tumor na garganta, e ele dizendo a mim, meus amigos me abandonaram. Falando assim, meus amigos me deixaram, minha casa vivia cheia, eram almoços, jantares, final de semana, e nós não pensamos no dia de amanhã. É mesmo. Porque às vezes o materialismo faz com que as criaturas se prendam tanto aos bens materiais que acham que quando partir irão levar tudo para o plano espiritual, e isso não é bom, porque isso aprisiona a criatura aos bens terrenos, e todos nós precisamos nos libertar dessas coisas.
Eu me arrependo às vezes, quando eu me lembro da minha juventude, que meu irmão usava uma roupa minha, o relógio, sem me dizer. E eu fazia questão daquilo, que não vale nada. E você vai vendo com o passar do tempo como nós damos valor a coisas que não têm valor. Como nós esquecemos de se aproximar do nosso próximo, principalmente daqueles que convivem conosco, que são os nossos familiares. Quantas pessoas carentes de um diálogo, de uma boa conversa, de atenção. Como tem faltado atenção na maioria dos lares, das criaturas e das pessoas. Tudo isso é possível, porque a lógica da vida ainda é o amor, a prática do amor, sem falsidade, sem modéstia, sem enganações, porque nós sentimos uma pessoa boa através da luz que ela oferta, através da energia que ela transborda. Por isso que muitas vezes existem pessoas que dizem assim: quando você chega eu sinto uma paz, como é bom conversar com você, gostei bastante de conversar com você, porque você me deu uma paz, me ajudou, estou mais leve. Principalmente aquele que é estudioso, sem fanatismo, sem alienação mental, vivendo a vida naturalmente. Porque no cumprimento dos nossos deveres e das nossas obrigações morais e espirituais é que vamos receber mais luz, é que vamos receber mais paz, é que vamos receber mais energia espiritual para ajudar aqueles que precisam. Então, as responsabilidades mediúnicas, responsabilidades daqueles que ocupam funções. Uma determinada vez eu estava em Fortaleza trabalhando. Fui trabalhar no Ceará, aí encontrei um amigo que era orador espírita, aqui em Recife. Aí ele me encontrou lá e a gente foi jantar, e ele dizendo a mim: eu estou noutra cidade, a minha vida aqui é diferente. Eu digo: diferente por quê? Porque eu sou espírita lá. Eu digo: como é que se explica isso? Eu não conhecia ele bem, foi uma coincidência reencontrá-lo lá. Aí eu digo: meu Deus do céu, esse cara, eu não sei como ele não tem medo. Porque quando nós assumimos responsabilidades morais e espirituais, nós não podemos ter uma vida dúbia, não. Nós não podemos ser santos, perfeitos, que não somos. Mas nós temos que ter uma linha reta de conduta. Porque a espiritualidade vive no ar, vive no espaço. Me dizes com quem andas, que direi quem tu és. E as nossas companhias e as nossas amizades espirituais dependem exclusivamente do que nós fazemos e somos. Então, não podemos misturar as coisas, porque tem muitas pessoas, com todo respeito, quem sou eu para julgar? Não cabe a mim julgar ninguém. O seu juiz é a sua consciência. Mas você não pode, em um trabalho de evangelização, em um trabalho de orientação, de aconselhamento, ter uma conduta errada. Errada em quê? Beber, fumar, com todo respeito a quem tem esse hábito. Não estou aqui para colocar a pulga na orelha de ninguém, nem para julgar ninguém, mas são as responsabilidades, as energias que gravitam em nós. É por essa razão que eu já observei, frequentando várias instituições, preferenciais por o passo por A, por B, por C, por aquela pessoa, apesar de que isso não é bom, porque o que vale é a sua intenção
espiritualmente falando, e a intenção do outro em relação a Deus. Mas a espiritualidade está ali acompanhando tudo. Determinado tempo, eu era jovem, morava na Avenida Recife, e conheci uma família que morava ali também, próximo da Avenida Recife. E nós tínhamos uma amizade muito grande com essa família, e determinado dia, Paulinho, era um menino de 13 anos, que ele tinha ido à escola estadual, estudava à tarde. Quando ele retornou da escola, ele foi descer do ônibus e caiu debaixo do ônibus. Nossa Senhora. Foi muito triste para todos nós. Não é aproveitando o momento para falar em coisas desagradáveis, em coisas terríveis, em tragédias e catástrofes que acontecem, existem, mas é um momento de reflexão, porque a mãe não aceitava o desencarne do filho. Imagina, né? E eu sempre ia visitar ela. Ia visitar mais como espírita, mas sem envolver, porque eles eram de base católica. Eu também passei pela Igreja Católica, ajudei muito em missa. Fui um mini sacristão, tocava o sino da igreja, dependendo dos acontecimentos, do sábado à noite, ia no domingo à tarde para o catecismo. Mas aí o que aconteceu? Fazia parte de tudo isso, mas eu tenho o maior respeito por eles. Determinado dia, eu estou em casa, passando o ciscador na frente da casa para tirar as folhas. Aí chega a mãe de Paulinho, fazendo a campanha do quilo. Aí eu me surpreendi, aí eu digo, oi, prazer revê-la, quanto tempo? Como é que a senhora vai? Faz um mês ou dois, porque eu também não queria estar muito próximo para não estar relembrando aqueles momentos. Sim, claro. Aí ela disse assim, eu estou fazendo a campanha do quilo pelo Alta de Souza, na Vila do Ipsep. Eu disse, como que foi que aconteceu? Ela disse, olha, eu ia muito ao cemitério de luto, lá no cemitério de Santo Amaro, e chorava muito, porque eu não me conformava com a forma que meu filho partiu. Eu não aceitava, a tal ponto que Luiz, que é o marido dela, o esposo dela, era oficial da Polícia Militar aqui no Derby, ele está inconformado, ele arranca os cabelos da cabeça, ele não aceita. Mas eu, um dia, estava lá no cemitério de Santo Amaro, cuidando do jazigo, e junto ao meu tinha um senhor que olhava muito para mim, porque eu ia lá 3 vezes por semana. Aí ele se aproximou de mim e disse, minha senhora, a senhora vem para aqui de luto, a senhora vem para aqui, chora constantemente. Quantos filhos a senhora tem? Ela disse, eu tenho 5. A senhora tem 5 filhos, perdeu um, que era o seu caçula. Eu entendo a sua dor, mas eu perdi a única filha que eu tinha. A minha filha, com 3 anos, pegou uma doença, não se recuperou, começou com a gripe, teve uma pneumonia e partiu. O que me faz manter de pé aqui são as obras espíritas e o Centro Espírita Alta de Souza. Faça-me um favor, se a senhora puder, sem conhecer, se não acreditar, mas tenha fé em Deus, faça uma visita lá, para ver se a senhora vai ser muito bem recebida. Procure, aí dê o nome da pessoa, conte seu caso. E ela foi lá, fez a visita, disse a mim isso, e começou a sentir uma paz, passou a assistir às palestras, tomar passes, e passou a frequentar e se engajou nas campanhas de ajuda, nos trabalhos.
porque aí é o que eu digo, é muito importante o trabalho em qualquer atividade, em qualquer lugar, até para aquelas pessoas que estão em aflição, revoltadas, perturbadas, quando elas vão fazer algum trabalho, alguma campanha, vai levando junto consigo, às vezes até entidades necessitadas. E aquelas entidades necessitadas, se tiver no dia e no momento certo delas retornarem, elas serão beneficiadas e ajudadas. E nós vamos tirando mais um peso, porque através da bondade nós vamos nos elevando espiritualmente. Não tem outro caminho. E ela começou a frequentar e foi se recuperando, se melhorando. E foi passando o tempo, aí chega seu Luiz, com aquele saquinho nas costas, aquele saquinho de farinha para recolher mantimentos. Aí eu me encontrei com ele lá, ele foi lá e em casa também pedindo ajuda. Aí chegou para mim e disse, olha, eu digo, o senhor como é que está? Ele disse, olha, eu estava tão revoltado com Deus, eu estava tão revoltado que eu estou muito mais tranquilo. Você acredita que eu também estou participando lá do Alta de Souza e estou engajado nessas campanhas e nesses trabalhos? Ele digo com toda sinceridade, eu tive um sonho com meu filho, que parecia mais um pesadelo. Eu até me emocionei, digo para vocês. Me emocionei, porque eu não acredito em tudo que eu escuto e ouço, eu tenho muito cuidado nisso. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não quero ser melhor em nada, eu quero aprender e consertar o que precisa, ou ajustar. Para não ter vaidade, orgulhos. Porque eu já presenciei situações de médiuns que, às vezes, as pessoas querem tocar, querem se aproximar, e isso é muito delicado. Aí ele contando a mim que teve um sonho, parecia um pesadelo, porque todos nós sabemos que, passado um período do sepultamento do corpo, tem aquela fase que você vai lá para tirar os ossos, lavar, colocar numa urna metálica ou num saco plástico. E ele dizendo a mim, o que mais me doía na minha alma, no meu espírito, era a dor que meu filho devia ter sofrido naquelas horas. Porque quando eu fui fazer esse trabalho de remoção de urna metálica, eu observei que no local tinha um rachão no crânio. E aquilo me preocupava bastante, mas nesse sonho que eu vivi, chegava o carteiro com uma caixa de sapato. Dentro dessa caixa tinha uma outra caixa. Quando ele abria, tinha um papel celofane transparente. Quando eu abria, estava o crânio e no local cicatrizado. Papai, não sofra, estou curado. Então, esses exemplos de vida, a gente passa para frente para ajudar as pessoas não entrarem em desespero, porque nós não estamos preparados nessa vida para as decepções, para as angústias, como falei há pouco, para as tristezas e para as depressões. Porém, aqueles que travam essa luta saudável, positiva, para se reformar, para se melhorar, para mudar seus pensamentos e suas ideias, conseguem aos pouquinhos ir alcançando vitórias. E fora outros casos que aconteceram, a minha amiga, professora de educação física, que mora em Olinda, ela ia atravessando o sinal ali em Olinda com a filhinha dela de 3 anos, o cidadão vinha embriagado no carro, passou o sinal, atropelou a filha dela. Com um sofrimento grande, e ela foi se tratar na Casa dos Espíritas de Pernambuco, se recuperou, se renovou, deu a volta por cima, porque a vida continua. Os nossos guias, mentores e amigos espirituais, eles não nos abandonam, são como os verdadeiros pais. O anjo o guardião, os amigos e os mentores são como pais querendo nos ajudar.
mas muitas vezes nós o negamos pelos nossos pensamentos impuros, pelas nossas indecências, porque aí os espíritos têm o que fazer. Eles não podem ficar presos a nós. E eu já li textos falando sobre isso, que muitas vezes a espiritualidade precisa se afastar para, pela dor, pelas decepções, pelo sofrimento, algumas pessoas encontrem a própria fé. Algumas pessoas melhorem o seu grau de esperança. Porque se não houver a esperança, o que vai ser de todos nós? É a esperança que nos mantém de pé. Determinada vez, eu estava conversando com o mestre de obra. Ele tinha chegado de Minas Gerais. Eu estou passando alguns exemplos e fatos para vocês, no sentido de levantar a autoestima, no sentido de levantar o ânimo, trabalhar em prol das boas vibrações, da boa leitura, do bom estudo, das coisas gratificantes. Quando você estiver triste, angustiado, revoltado, deprimido, prece. Prece de Cáritas, prece de São Francisco de Assis. Vigiar e Mas não é orar. orar, exatamente, não é orar como se tivesse maquinalmente, que às vezes eu vejo as pessoas orarem maquinalmente, Pai Nosso que estás santificado. Não, é um momento de reflexão, é um momento de silêncio. Inclusive tem uma obra da FEB, da Federação Espírita, é um livretozinho, maneiras de orar, maneiras de fazer oração, porque isso vai ajudar, porque a oração é uma sincronia, é uma ligação espiritual entre nós, Deus e a espiritualidade e Jesus e Maria. Então, esse mestre de obra conversando comigo, ele disse, olha, ele é espírita, ele frequenta uma instituição, aí ele dizendo a mim, eu estava em Minas Gerais, e como é que vai a vida? Como é que estão as coisas, João? Então, bem, a gente agora pegou um problemazinho, mas está bem encaminhado. Ele, o que foi? Disse, olha, o engenheiro lá de uma obra, a gente está construindo uns prédios, lá em Uberaba. E eu tenho uma amiga que ela mora bem próximo. E eu sempre vou lá na obra, tem que ir. E um determinado tempo, ela conversando comigo, disse assim, eu tenho uma dor de cabeça insuportável. E essa dor de cabeça não consigo, já fui a vários médicos, já fiz vários exames, e até agora ninguém descobre o que é isso que está acontecendo comigo. Aí eu falei com Saulo, que é engenheiro civil, que também frequenta a instituição. E eu conversando com a senhora, eu disse, olha, eu posso trazer um amigo meu aqui para conversar com a senhora? Ele vem bater um papo com a senhora para ver se ele pode lhe ajudar. Aí os dois se juntaram, foram fazer uma visita a ela, entraram, conversaram, disse, olha, nós somos espíritas, frequentamos aqui uma instituição que é bem próximo da sua casa. Aí ela disse, Deus me livre, eu não quero nem saber disso. Deus que me livre, eu só não mando vocês embora daqui por questão de educação. Aí ele disse, olha, o meu objetivo é lhe ajudar. Às vezes, a gente consegue ajudar tanta gente, quem sabe eu não poderia lhe fazer uma ajuda. A senhora iria lá só para ver. A senhora conhece a doutrina espírita? A senhora já ouviu falar em Allan Kardec? A senhora conhece as obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos? Ele disse, Deus me livre. Aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, a senhora toparia aí só para fazer uma experiência, sem compromisso nenhum. Ela disse, vocês estão sendo tão educados aqui, pela amizade que eu tenho com ele, eu vou numa quarta-feira. Aí foi lá numa quarta-feira, assistiu a palestra, orientaram ela como era a casa, como era o passe, tudo ela fez. Voltou para casa e falou, gostei muito,
agora eu vou continuar frequentando. Não sei quando eu vou novamente, mas eu vou continuar indo. E o tempo foi passando, mais um mês, mais 2 meses, e assim vai, porque o mestre de obra estava lá, na obra, mas o engenheiro que dava o habite, ele demorava para vir, porque a obra estava em construção e em andamento. Então, numa dessas vezes que ele veio, o engenheiro e o mestre de obra, o Luiz e o João, foram lá visitar ela. Aí, chegando lá, perguntou, e a senhora como é que vai? Tudo bem? Está melhor? Porque nós não ficamos o tempo todo na pessoa. E aí, melhorou? Conseguiu? Fez? Está melhor? Nós já dá um tempo. Aí ela disse, eu não melhorei nada. Continuo sofrendo das mesmas dores de cabeça. Fui lá com vocês, só fiz perder meu tempo. Aí ele disse, não, a senhora não perdeu seu tempo. Vamos conversar novamente. A senhora tem algum inimigo? Não, ela disse. A senhora tem raiva de alguém? Não, eu nunca fiz mal a ninguém. Ninguém nunca me fez mal. Aí ele disse, olha, pense direitinho, raciocine. Pense na sua vida. Pense no seu passado. Alguém nunca lhe fez mal, aí ela matutou, pensou. Quando eu era criança, meu irmão me deu uma surra de cinturão. Porque naquela época, o filho homem era o homem da casa. E meu pai mandou ir me buscar, e ele foi me buscar com o cinturão na mão. Eu disse que não ia, ele me bateu na frente das minhas colegas. E aquilo me revoltou. Até hoje a gente não se fala. Nossa. Eu tenho ódio dele. Aí ele disse, olha, pode ser esse seu ódio, essa sua revolta que está atraindo essas doenças. Procure perdoar. Procure rezar para ele. Eu perdoar ele? Eu vou ter que ir lá falar com ele? Pedir perdão a ele? Não, não precisa. Aí o pessoal dizendo, não precisa a senhora ir lá, não. A senhora pensa em Deus, faz suas orações, pedindo a Deus que a perdoe, pedindo a Deus que perdoa ele por tudo que aconteceu, que já faz muitos anos, que já faz muito tempo e que quer aquele perdão de coração. E sabe o que aconteceu? Ela acreditou nessa informação. Ela aceitou essa informação. Eu acredito até que ela foi intuída espiritualmente a isso, a tal ponto que ela se recuperou. Ela melhorou. Ela fez o tratamento médico, mas teve recuperação total. O tratamento médico, aplicação de passes, orientações espirituais da instituição lá, e ela se tratou e estava feliz da vida. E quando reencontrou novamente com ele, eu lamento profundamente, porque eu deveria ter feito isso na minha vida há muito mais tempo. Então, meus amigos e meus irmãos, nós não podemos perder as oportunidades de usar as ferramentas do perdão e tentando perdoar. Tem pessoas que não pedem desculpa de nada. Você já pensou? A gente não sabe o dia de amanhã. De repente você pode retornar, pode voltar e alguém esqueceu de pedir perdão. Esqueceu de pedir desculpa. Porque não tem coisa pior. Não tem coisa pior espiritualmente do que você deixar pendências. Porque existe um engano entre nós, entre aquele que perdoa, aquele que pede desculpa, aquele que tem paciência, aquele que tem compreensão, às vezes é visto como tolo, mas é puro engano. Isso eu já falei mais de uma vez, quando o Divaldo, recebendo um dos médios que trabalhava com ele, em um determinado momento, numa conversa particular, dizia para ele, Divaldo, eu não aguento mais na minha casa, ninguém me compreende, ninguém me trata bem, ninguém me dá atenção, eu sou rejeitado, o que é que eu faço? Eu vivo aqui dentro, aplico passe, leio as obras, faço campanhas e eu tenho um coração modificado, mudado.
Aí Divaldo disse o que a ele? Qual foi a resposta? Ainda bem que não é você que está fazendo isso. Perdoe, porque quanto mais nós perdoamos, quanto mais nós seguimos as orientações espirituais, elevamos a nossa luz, elevamos o nosso grau de vibração espiritual. Por isso que muitas pessoas não conseguem atingir, por isso que às vezes nas obsessões, nas perseguições espirituais, quando esses espíritos, irmãos nossos, necessitados que se aproximam, se afastam. Porque Deus disse, Jesus também disse, és luz, e todos nós temos luminosidade espiritual. Daí é o nosso trabalho de regar, como cuidar de uma plantinha, como regar uma árvore no sentido de se melhorando, se modificando. Por isso que às vezes alguém diz, ele é calmo, ela é calma. Aí ele é espírita. Mas ele é paciente, é espírita. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com honestidade, dignidade, com amor, e procuramos tirar lições, nós melhoramos a nossa aura, o nosso brilho espiritual. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, não é no sentido de agradar, não é no sentido de palavras, simples palavras. Digo com toda sinceridade, são exemplos, são verdades, porque eu me sinto um homem abençoado. E me sinto um homem abençoado porque falo eu, porque eu sempre procurei passar meus exemplos. Porque vocês imaginem uma dor crucial, você passar mais de 1 ano ou 2 anos com uma dor por trás do cóccix, com um tumor alojado numa coluna, trabalhando, dirigindo, tomando os medicamentos mais impensáveis, e você chegar numa farmácia morrendo de dor, chorando, derramando lágrimas às escondidas, chorando comigo e com Deus, porque eu não podia demonstrar fraqueza, demonstrar fracasso. Só minha família, meus pais, minha mãe, meus irmãos, quando eu chegava em casa, dizia, estás com muita dor, eu digo, tô. Aí, mas tudo tem seu dia e sua hora. Eu nunca me entreguei ao ponto de dizer, não, eu vou esperar a morte chegar. Eu vou me entregar. Não me entreguei. Foram dores cruciais, mas graças a Deus consegui. E fora outras e outras vitórias. E essas conquistas, essas vitórias, todos nós temos o mesmo direito. Por quê? Porque esses amigos, esses guias, essas luzes, esses companheiros, parentes nossos, amigos nossos que já partiram para o plano espiritual, que muitas vezes Deus permite que ele volte, como vocês viram no filme Nosso Lar, quantos voltavam para ver como estava a vida aqui na Terra, e alguns se decepcionavam bastante, porque não era aquilo que esperava. Então, na hora que você começa a trabalhar para se desprender, para se desligar, porque não é fácil. Isso exige esforço, trabalho, também não é o fim do mundo, não. Só é querer, só é ter força de vontade. E eu sempre aconselho, nos atendimentos fraternos, quando eu primeiro escuto, eu ouço, não existem milagres. Milagres que eu falo, assim, de a pessoa chegar lá e resolver o problema. Não é assim. Então eu sempre digo, evangelho no lar você faz. Tem pessoas espíritas que não conhecem. Mas pesquise. Quando você consegue fazer o evangelho no lar, porque às vezes até a gente diz assim, eu sozinho, mas Jesus disse, onde houver uma ou mais pessoas, eu estarei presente. Só o fato de você abrir o evangelho, você já começa a trazer luz para aquele local que você está. E qual é o remédio para ajudar a resolver os meus problemas? As minhas angústias, as minhas dificuldades, as minhas tristezas, a minha solidão, os problemas de minha casa, familiares, o trabalho. Que tipo de trabalho? Quando passar essa fase mais, ou ainda nessa fase, tem movimentos procurando pessoas para fazer solidariedade e voluntariado.
E digo a vocês, muitas pessoas que eu conheço do voluntariado fazendo trabalhos estão felizes. Um dia desse, eu estava no sinal parado, aí chegou um menino, um rapaz sem o braço. Perdeu a metade do braço. Aí eu parei o carro assim, sinal, e comecei a conversar com ele. Eu disse, como é a sua vida? Ele disse, eu sou feliz. Por que você é feliz? Porque eu tenho minha mãe, tenho meu pai, meus irmãos me ajudam. Eu digo, isso aí foi o quê? Ele disse, foi ali na Cheste, no Bongi. Eu estava numa mangueira ali brincando, amarrei uma corda e fiquei para lá e para cá, amarrado na corda. Bati num poste daquele de alta tensão, naqueles transmissores. Quando eu bati, perdi a metade do braço. Meus pais me socorreram, mas eu sou feliz. Então, como é a vida? Existem pessoas felizes com muito. Existem pessoas infelizes com muito. Existem pessoas felizes com pouco. E existem pessoas felizes, responsáveis, cristãs. Mas existem aqueles que têm tudo e sofrem. Não se conformam. Eu estava lendo uma pesquisa que a Suécia é um dos países onde ocorre o maior índice de suicidas, de suicídios. E nessa pesquisa fala que as pessoas têm tudo, têm tanto materialmente, que às vezes querem experimentar a sensação da morte, que é uma grande ilusão. É uma grande ilusão pensar, alimentar essa ideia, ou colocações, se eu soubesse eu não tinha nascido, só queria morrer, só queria ir embora. Não. Pegue sua maleta, pegue sua mala, abrace ela. Não jogue fora essas chances, essas oportunidades. Alimente o seu coração de fé e esperança. Se você não conseguir, reze, ore, acredite em Deus, acredite na sua fé, acredite na esperança, acredite em você. Porque se você não acreditar em você, você não caminha. Às vezes nós temos tantos valores. Basta uma decepção, basta um fracasso e nós nos entregamos ao relento. Nós nos entregamos ao desespero. Então não podemos pensar assim. Não podemos viver assim. Reflitam, raciocinem. Eu podia fazer uma palestra diferente, mas no momento atual eu gosto, eu me sinto bem passando algo do pouco que eu vivi, dos exemplos que eu assisti, de acreditar em muitas coisas que eu testei comigo, porque eu não acreditava na doutrina espírita. Eu fui criado na base católica. Nós somos da igreja, frequentava a igreja do Carmo, aqui na Dantas Barreto. Eu ia direto com meu pai nas igrejas do Carmo. E sempre, quando eu entro na igreja para rezar, orar, porque eu acho tão calmo, tão tranquilo. Mas acreditem, tenham fé. Qualquer problema em suas vidas, não desista. Troque os pensamentos e as vibrações negativas por coisas positivas. Obras salutares. Leiam livros, estudem, participem. Logo, logo vamos retornar às instituições, porque isso não vai ser a vida toda. E sendo assim, muita paz para todos, muita luz para todos. Sejam felizes, acreditem de verdade, falem com o espelho. Quando forem olhar por espelho, converse consigo próprio, porque muitas vezes no espelho ele dá a oportunidade de a gente pensar e parar para falar com nós próprios, às vezes até confidencialmente a Deus e a Jesus. Que Deus nos abençoe. Aí, então, a participação do nosso querido irmão, grandes verdades aí que ele trouxe para nós, grandes lições, né? E muito conteúdo, né? Muitas lições de vida. Muito obrigado, irmão. Que possa sempre voltar aqui na nossa humilde casa de oração e trabalho, né? Possa voltar outras vezes e trazer a sua contribuição para que a gente possa se engrandecer, né, espiritualmente.
Então, leve o abraço fraterno da Associação Espírita Emissário de Jesus, né? E eu já aproveito em nome das outras casas amigas aqui do Jeito do Meio que nos acompanham, tem irmãos aqui acompanhando. Um abraço aí para o irmão, tá? Que Deus o abençoe e sempre continue aí nesse propósito, né? De esclarecer, né? De poder, assim, servir de instrumento para elevar as almas humanas, né? Com essas palavras belas, boas e certamente muito importantes para todos nós. Muito obrigado. Então, infelizmente, por mim eu ficava escutando o senhor até amanhã aqui sem problema nenhum, né? Mas infelizmente é chegada a hora, senão o Instagram corta a gente, né? Só dá 60 minutos para a gente ouvir. Mas vamos passar então a nossa prece final, tá? E muita gratidão no coração por tudo que o senhor nos disse hoje, tá? Obrigado. Então vamos, aqueles que puderem fechar seus olhinhos, né? Que quiserem fechar, para a gente se concentrar melhor e agradecer. Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, queremos agradecer por tudo que nos trouxe por meio do nosso irmão na noite de hoje. Agradecer a toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, ao mentor da nossa Casa da Oração e Trabalho, José de Anchieta, que trabalha com a sua equipe espiritual e permite esses encontros, essas reuniões, essas palestras público-doutrinárias, e que sempre nos abençoe para que a gente possa continuar nesse propósito dessa doutrina esclarecedora e libertadora de almas. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Abençoe a todos nós, necessitados, encarnados e desencarnados. Muita paz para todos. Muito obrigado. Uma boa noite. Um forte abraço, meu irmão. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Obrigado. Suas ordens. Até logo.